Como eu pintei meu cabelo em casa, né, com essa tinta aí da Coleston, eu sempre tava pintando a outra cor, né, que era tipo 80, aí é 70 e pouco mais ou menos. Aí eu comecei, né, a colocar esse negocinho no recipiente pra me pintar, né, já tinha coloração que eu tinha aberto com o negócio, aí eu abri e aí eu tô colocando essa outra coloração. Esse outro eu acho que é água oxigenada, que vem dentro da caixa da tinta. Então eu comecei a colocar. E aí, né, eu vi que essa tinta vinha bem pouco. Vem muita pouca tinta. Eu acho que eles estão roubando até na tinta, viu? Aí eu já tinha colocado, né, o restante da tinta, da coloração que vinha dentro. Então eu coloquei o restante do recipiente. E aí eu já tinha partido, né, meu cabelo. Aí eu rebolei esse negócio aí perto do lixo. Comecei a mexer. E como meu cabelo já tinha tinta, né, que eu tinha pintado já o restante. Aí não precisou descolorir, né, porque essa raiz que tava preta. Aí eu comecei a mexer aí, né, pra ficar bem coisado, né, pra eu colocar no meu cabelo, né. Então eu vesti essa blusa aí, mas essa blusa aí não é nova, tá? E eu vesti aí, né, essa blusa, porque tá fazendo muito calor nesse dia. Aí eu comecei a mexer, né, pra pegar a coloração. E eu ajeitei meu celular porque tava um pouquinho meio coisado, ia cair. E eu comecei, né, a partir meu cabelo, né. Vocês podem ver que a raiz tá um pouquinho preta já. E as pontas estavam um pouquinho estragadas, né? Aí eu quis mudar um pouco a cor. Porque, tipo assim, né? A cor já tava um pouquinho amarelo, vai. Então, eu peguei, né? Parti aí nesse lado. E comecei a pentear aí com esse pente. Esse pente aí não é muito duro. Então, eu gosto desse pente aí. Tipo assim, é muito bom pentear com ele. Aí, eu comecei a pentear, né? As pontas do meu cabelo já tá um pouquinho estragada. Já tava um pouquinho estragada com essa tinta que eu tava pintando. Então eu quis, tipo, mudar um pouco dessa cor dessa tinta do meu cabelo. Porque essa cor clara já tava estragando, né? Então eu tive que comprar essa daí meio tipo escuro, um louro escuro. Então eu coloquei aí as luvas. Aí eu esqueci de colocar o negócio do óleo. Quando você pinta o cabelo, você deve colocar óleo, alguma coisa assim. Tipo, eu esqueci, né, de colocar óleo. Aí eu coloquei as luvas sem colocar óleo, porque sempre que eu não coloco óleo, dá muito certo pro meu cabelo, pra minha pele, né, que tipo assim, não fica manchado com óleo. Você coloca óleo na pele, não fica manchado. Aí eu esqueci de colocar o óleo, né. Então eu comecei a partir aí meu cabelo. Por mexe, mexe, né? Dei mais um pouquinho derretida aí na tinta. E comecei a aplicar. Eu ia colocar com esse negocinho aí de pincel, né? Mas tipo assim, eu não gosto de pintar com pincel. Eu gosto de pintar mais com a mão mesmo. Porque tipo assim, a pessoa vai puxando a cor. Então eu não quis pintar com pincel. Mas aí eu tava ajeitando meu celular, né? Por causa que meu celular ia cair. Se eu não ajeitasse. Aí eu peguei só um pouquinho desse pincel aí pra colocar aí na frente, né? Pra ver se a cor dava uma corzinha. Porque tava muito escura a raiz. E eu não queria descolorir. Não queria mesmo, porque senão ia quebrar mais ainda. Meu cabelo já é fino. Meu cabelo não é grosso, mas ele é fino e volumoso. Antes ele era só uns fiapinhos, né? Mas agora dá pra ver que ele aumentou mais um pouquinho. Então aí eu começo, né, com esse pincel. Comecei a pintar as pontas. Comecei aí a pintar, né, a parte da frente. Porque eu gosto mais de pintar a parte da frente. Pra depois, né, terminar, né, com o lado de trás.
Então, primeiro eu gosto de pintar na frente. Então, eu comecei a pintar aí, né? Já tava um calor nessa hora, muito calor, e a tinta, eu tava naqueles dias, e então comecei a pintar pra ver se a cor, tipo, aparecia, né? Comecei a pintar aí na frente. Não sei vocês, né? Mas eu gosto mais de usar a mão do que esse pincel. Eu não gosto de colocar com pincel, não. Tipo, pintar com pincel, não. Só mais com a mão. Então, eu peguei minha mão, né? E tava pintando aí. E as pontas, né? Já tava um pouquinho estragado. Aí, tipo, eu não queria descolorir. Então, é isso, gente. Eu comecei a pintar. E a pintar mais, né? Essa tinta que eu comprei, ela é muito boa, tá? Eu acho que é a melhor dessas marcas. A Coliston. A Coliston é a melhor. Não sei porquê, mas eu gosto mais da Coliston, porque eu já mudei várias tintas, né? Vários tipos de marca de tinta. E tipo assim, como o cabelo mais se deu foi a Coliston. Então, ela vem várias coisinhas dentro, né? E aí eu já tava suando, porque tem um calor e a agonia dessa tinta ainda mais. Aí eu comecei a pintar. Aí eu já peguei uma mecha mais grossa, né? Mas era pra tinta dar, né? Porque eu tava vendo que a tinta não ia dar. A tinta era pouca. Agora eu sei como fazer, né? Comprar 2 caixas de tinta, porque uma não dá. Então comecei a pintar mais essas pontas, né? Que tava já... Tipo, já tava aparecendo a cor. Dá pra ver que já tava começando a ficar mais escuro. E eu achei, né? Que essa tinta pegou demais. Então, tipo, eu não quis colocar descolorante. Então, eu pintei mais essas pontas, né? Comecei a... Aí já tava ventando, né? Mas, tipo assim, tava um calor. Aí eu tava olhando pelo espelho, né? Porque, tipo... Dá pra ver mais pelo espelho do que o reflexo do solar. Eu não gosto de pintar pelo solar. Só gosto de pintar pelo o espelho, que dá pra ver como a pessoa fica de verdade. Porque o reflexo, né, do solar já é outra coisa. Aí eu peguei essa outra mecha do outro lado, né? E comecei a repartir pra ver se dava a tinta. Porque eu achei que a tinta não dá. Não dava. Então eu peguei o pincel, né? E comecei a colocar nesse outro lado. Aí peguei minha mão mesmo e comecei a pintar. Mechas e mechas. Aí vocês estão vendo, né? Que tipo assim, essas outras pontas já estavam pegando a cor, enquanto essa outra tava seca, seca. E já tava aparecendo a cor já. Não sei porquê, mas tipo assim, eu gosto de pintar. Tipo assim, eu gosto mais de pintar pro lado de fora, né? E aí eu já tava pegando as manchas da minha pele, né? Tipo, tem um tutorial aqui no YouTube que eu ensino como tirar manchas da pele, né? E ensinei como tirar manchas da pele com... Como é o nome? Com pasta de dente. Mas você dá pra usar também com óleo, né? Antes de pintar, vocês devem usar óleo. Óleo de comida. Que dá muito certo. Já utilizei já e deu super certo. Óleo de comida na pele antes de pintar. Não fica nem uma mancha na pele. Tira todas. Aí eu comecei a pintar nesse outro lado, né? Já tava pegando as manchas mais grossas, porque, tipo assim, eu tava vendo que a tinta não tava mais, né? Não tava muito, já tava pouca. Então, eu comecei a pintar nesse lado, né? E, tipo assim, ó, as manchas já tava aparecendo a tinta. Porque a tinta já tava um pouquinho mais escuras. Mais escura. Aí aqui nesse lado que eu tava pegando já tava um pouquinho mais escuro já. E esse outro lado não. Então eu comecei a, tipo, abrir aí, né, pra ver se pegava, pra ver se não ficava muito preta. Aí, ó, a tinta acabou. Aí eu tive que improvisar, né, pintar pelo menos aí na frente. E pintar aí um pouquinho atrás, né, pra ver se dava, porque senão não dá não. Agora eu sei fazer, viu, tem que comprar 2 tubos de tinta, né?
2 caixas de tinta, porque só uma não dá no meu cabelo. Tem que ser 2. Aí eu já tava amarrando, né? Pra ver se não tinha ficado mais nenhum cabelo coisado. Não sei porquê, mas nessa idade de 30 anos a pessoa já tem cabelo branco. O meu já tava aparecendo já. Aí, né? Tá aí eu pintando meu cabelo em casa, porque no salão é bem 600, 700, 800 reais. Em casa não, em casa a pessoa pinta com uma tintazinha, né? Quem sabe pintar, pinta. E quem não sabe, né? É o jeito de tentar fazer. Então é isso. Aí eu já tô finalizando, né? Pra ver se não tinha nem um pouco de preto. Aí depois, no próximo vídeo, é o resultado, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês o resultado, como ficou. Mas dá pra ver, né, que ficou um pouquinho escuro. Aí já tem terminado a tinta, ó. E eu reclamando, né, porque a tinta tinha ficado pouca. Mas é isso, gente. A tinta vem assim mesmo, né? Vem muito pouca. A minha fivela tinha caído nessa hora. Aí eu tava tentando arrumar aí o cabelo, né, pra não ficar nos meus olhos. E a luva, ó. Aí chegou eu acho que é 30 minutos, né? Com essa tinta pra depois enxaguar. E depois, né, passar o retoque. Aí já tava cheio de mancha. Minha blusa tava ficando preta. E é isso, gente. Terminou por aqui. Próximo vídeo.